Boa noite, sejam bem-vindos. Que bom poder estar dividindo com você nesse momento. Mais um papo de casais. Esse é o segundo. Primeiro nós falamos sobre o perdão. Nós vamos falar agora de uma coisa muito importante, que são as diferenças. Diferentes e eficientes. Então, eu sou a Dalva do Everaldo. E eu sou o Everaldo da Dalva. Então, nós também temos na nossa igreja IPI de Betânia, nós fazemos o encontro de casais, trabalhamos com casais, então vocês já estão convidados, né? Se vocês precisarem, quiserem falar com a gente, só dá uma ligada, nós estamos à disposição de vocês, porque a nossa vida foi de pessoas que nos ajudaram também. E nós estamos muito felizes nesse momento. Vai ser um tempo bem legal, um tempo descontraído, onde nós vamos ouvir um pouco da palavra, mas nós vamos falar bastante de nós, né? Para dar um exemplo mesmo de que nós diferentes, né? Que somos, e está dando certo. E somos muitos diferentes, viu, gente? Nada igual, viu? Então, ó, se você já está aí com seu celular, compartilha, manda o seu link para o pessoal, para um amigo, para que eles possam estar junto com você, seja pelo Instagram, nós também estamos pelo Instagram do nosso pastor, né? Pela igreja também. Então a gente gostaria muito que você estivesse compartilhando, mandando para as pessoas, né? Para vir aqui com a gente, bater um papo de casal, uma coisa bem descontraída. Então vai mandando aí que a gente está esperando você compartilhar. Aperta o dedinho aí, vamos lá. A gente quer falar bastante com vocês. Vocês lembram que eu coloquei na chamada, tem vamos dizer, uma estátua, né? Uma escultura. Eu não quero falar sobre a escultura, mas o que ela representa para nós nessa palavra de diferentes. Você pode ver que na escultura tem uma mulher e um homem. E que eles são feitos de camadas. Né? E eu achei muito interessante. Né? E aquela escultura, todo dia, toda noite, né? Durante 10 minutos, elas vão se unir. E elas se iluminam durante a noite. E o que eu quero falar para vocês? Eu coloquei aquela escultura propositalmente, para te falar as diferenças, né? Você percebe que naquela escultura a parte da mulher é menor, né? Do homem, mas na hora que eles vão se juntando, é uma parte muito linda. Eles se beijam, mas depois vai entrando, né? Eles vão se misturando. E a gente vai falar sobre essa mistura, né? Sobre essa interação do casal. E é bem como aquela escultura. Então eu quero que você esteja assim, aberto, abre o seu coração, né? Se vocês quiserem estar compartilhando alguma pergunta, vocês vão postando. Depois a gente vai parar um pouquinho, vai poder responder, vai poder interagir com vocês, tá bom? E igual aquela escultura, eu vejo um casamento, mesmo eles sendo diferentes, as pessoas, eles são como se fosse, para se tornar igual, como se fosse uma engrenagem, na qual ela tem que rodar certinha para poder o casamento ir correto. Isso. Então eu queria agora já entrar com vocês, eu queria entrar na palavra de Deus. Então me permita agora, a gente está dividindo com você a palavra do Senhor. Ela está lá em Colossenses 3, a partir do verso 14. Colossenses 3, a partir do verso 14. E a palavra diz assim: acima de tudo isto, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro, entre vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Linda palavra, não é? E a palavra de Deus já diz tudo. Isso aqui fala muito sobre o nosso casamento, né? Que seja uma palavra doce, cuidado com as palavras, né?
Aqui a gente não vai fazer o estudo. No estudo que a gente tem, fala bastante da diferença entre o homem e a mulher. Só que eu e o Everaldo somos mais diferentes ainda. Porque o que ele sente seria o que a mulher sentiria. E o que eu sinto seria o que o homem sentiria. Então, nós vamos falar apenas das diferenças, né? Vocês conhecem aquele filme, Se Eu Fosse Você? Onde troca o marido pela mulher e a mulher pelo marido? Aqui em casa é Se Eu Fosse a Dalva e a Dalva fosse eu. Isso. Por quê? Eu sou uma pessoa muito objetiva. Eu gosto das coisas muito simples. E o Everaldo... O Everaldo, vocês conhecem o Everaldo, né? Pode continuar. Ele é todo emotivo, ele que gosta das decorações, ele empilha coisa. Ai. E eu falo, não, meu Deus, eu sou eu que vou limpar, né? Por mim ficaria muito menos coisa. Eu sou muito objetiva, né? Então, mas somos diferentes. E eu venho de um casamento, eu venho de uma viuvez, eu tenho 2 filhos, né? Aliás, nós temos 4 filhos amados, né? Só que eu entrei nesse casamento há 10 anos atrás com 2 filhos. E eu tinha mais 2, totalmente igualzinhos dela. Individualista, não gostava muito das coisas, mas a gente foi se ajeitando. E o nosso era totalmente diferente. Eu já tinha mais de 10 anos já na igreja, né? Nossos filhos foram criados na palavra, o Victor e a Carol. E quando nós nos conhecemos também foi muito diferente, né? Eu orava pela vida do Everaldo. E eu lá em São Paulo, quando eu liguei para ela, eu escutei a voz dela, que ela disse, alô, eu já disse, estou apaixonado, quero casar com você. Não sabia nem quem era essa mulher. E eu disse, tá louco, né? Falei, não dá, como que eu vou orar para um homem desse doido, né? E eu super zen, né? Mas mesmo assim, nós fizemos 3 opções na nossa vida, tomamos 3 decisões importantes. Nós nos conhecemos, enquanto eu orava pelo nosso relacionamento, ele... Já queria namorar ela, eu não estava querendo perder tempo não. Eu queria era namorar, não queria orar. Ele me namorava e eu orava, né? Sim. Então, mas assim, e eu pedi muito a Deus por esse casamento, pelo controle dele, né? É uma história longa que a gente não vai contar aqui. Quem sabe nós vamos ter uma outra oportunidade de a gente contar ela detalhadamente, né? Mas o que a gente quer mostrar para vocês? Foram duas famílias totalmente diferentes. Eu muito calma, meus filhos foram calmos. Quando eu tinha que chamar a atenção deles, era com calma, mais firme, né? O Everaldo já é filho de portugueses, né? Meus filhos foram criados tudo na base do grito. Então, para mim foi uma dificuldade enorme encontrar uma pessoa que com 2 palavras o filho entendia. A minha, com 1 semana, ninguém entendia. Mas eu fui aprendendo com ela diretamente como faz. E foi uma jornada, mas ela foi leve, pelas 3 decisões que nós tomamos. A primeira, quando nós resolvemos realmente, vamos casar, Deus estava no meio de nós 2. Né? Foi a melhor decisão. Foi uma decisão importante, que fez foi o colar do nosso relacionamento, né? Foi naquele momento que aquelas estátuas elas se unem. Por quê? Porque a qual era Deus. Deus estava ali no meio do nosso relacionamento. A outra decisão, amar. Porque o amor, a gente acredita que ele é um sentimento, mas o amor não é um sentimento, é uma decisão. Então eu decidi amar o Everaldo e amar os filhos dele. E eu, quando eu conheci ela, a gente tinha uma grande diferença. Eu falava alto, eu gritava, eu falava muitas coisas que não dava certo, e ela com aquela calma toda falava, a vida tem que ser mudada. E meus filhos, mesmo ritmo que eu. E quando a gente começou a querer o nosso relacionamento sério, eu fui vendo que eu teria que estar mudando. Eu teria que adequar o estilo dela, não ao meu, porque o dela estava dando certo. E foi muito interessante. A primeira maneira, né, que eu comecei a amar o Everaldo foi através dos olhos dele, o amor que ele tinha pelos filhos. Ele tinha um amor, um carinho, mesmo do jeitão dele, mas era um grande amor. E eu já amava aqueles filhos antes mesmo de conhecê-los, né? Então isso foi uma coisa que facilitou para mim, como mãe,
ver o jeito que ele amava os filhos, quer dizer, então esse amor vai chegar para os meus também, né? Então eu vou poder compartilhar uma vida com ele. E a gente teve sempre um propósito. Não existe os filhos da Dalva e nem os filhos do Everaldo. Existem os nossos filhos, até hoje. Inclusive a gente até brinca, quando eu apresento o Vitor, que é um pouquinho mais moreninho, que todos vocês conhecem, aí todo mundo olha para mim e fala, mas é teu filho? Eu falo, é meu filho sim. Então isso é amor de pai. São uma família, né, pelas opções que nós tivemos, né, Deus, decidimos amar, né, isso trouxe uma bênção na nossa vida. Nós temos filhos abençoados, filhos amados, homens responsáveis, eles já têm a vida deles, né? Temos a Carol, que é a nossa preciosidade, uma filha querida, obediente, né? Lógico, não é só flores, né? Tem as nossas dificuldades, como toda família. Mas no total, que a gente dá um passo para trás, a gente olha, foram ótimas as decisões que a gente fez. Por quê? Porque eu respeitei as diferenças do Everaldo. O Everaldo falava alto e eu falava plenamente, calma, né? Mas isso não fez diferença no relacionamento de nós dois. Nós trabalhamos o dia inteiro juntos. Estou viva, né? Porque dizem que não dá certo. O marido e a mulher trabalham juntos. Nós trabalhamos desde que a gente casou juntos, né? Eu também fiquei preocupada. Falei, ai meu Deus, né? Como que vai ser? Mas as decisões, ela muda tudo o nosso relacionamento. Então, assim, as nossas diferenças, ela acaba sendo leve, porque nós levamos na brincadeira, a gente brinca o dia inteiro, né? Porque eu sou nada esquecida, né? Então, né, gente, a minha esposa é uma bênção de Deus na minha vida, mas para trabalhar junto com ela é maravilhoso também. Só que é assim, você tem que andar com o celular, falando o que você quer e ela ouvindo para poder gravar. Mas a gente vê as diferenças dela que se comporta na minha. A dela é de esquecimento e a minha é de apavoramento. Eu sou apavorado em tudo. Então, a gente se uniu nisso. O apavoro meu com o esquecimento dela faz uma coisa perfeita entre o nosso relacionamento. Está funcionando, né? É diferente, mas está funcionando. Porque tem essas opções. Então, respeite muito o seu parceiro. Né? Vai ter diferenças no pensar. Tem uma das partes da apostila, quando a gente estuda, que fala sobre as caixinhas, né? Eu tenho essas caixinhas. Às vezes eu estou parada e vai ter que sair uma coisa de cada vez. E meu marido já fala tudo que ele quer o dia inteiro. E eu pego só o que é mais importante, depois eu vou perguntando, né? E ele sabe que isso vai acontecer, mas ele brinca e a gente leva isso com leveza. E isso vai acontecer no relacionamento de vocês, né? As diferenças, nós mulheres, nessa questão de motivas, nós pensamos em muitas coisas ao mesmo tempo e nós falamos também delas todas ao mesmo tempo. E o homem, ele só consegue, né, concentrar em uma de cada vez. E a gente fica brava, né? Sim. E voltando ao nosso assunto de diferentes, mas eficientes. Quando o nosso relacionamento começou, eu estava separado, saído de um casamento de 20 anos, ela viúva há mais de 3 anos, e ela morando em Rio Preto, eu morando aqui, mas ela tinha uma convicção que tudo era obra de Deus. E eu tinha uma convicção que ela seria minha esposa, que ela me entenderia, que ela seria minha companheira. E agora ela vai dizer para vocês como foi o que Deus preparou na vida dela, os pontos que Deus preparou, e nós seguimos tudo que Deus nos preparou no relacionamento. E se você não tiver Deus no seu relacionamento, nada funciona. Não é dizer, eu amo ela, um amor não basta se você não tiver Deus. Como disse a nossa palavra aqui, se você não tiver Deus, se você não tiver persistência, colocar Deus no seu relacionamento, na hora de dormir, colocar Deus no meio de você e da tua esposa, e não dormir brigado, o seu relacionamento vai para frente. Então eu quero que ela dê uma pincelada na história dela, o que ela fez para que eu, príncipe, chegasse lindamente na vida dela. Desumildade, né? Bom, primeiro, eu fiz uma carta para Deus, né? Porque eu estava muito machucada na minha época e eu tinha muita preocupação em um outro relacionamento. Eu tinha a Carol muito pequena, o Vitor, né, 17, 18 anos. Então, eu pedi para Deus que nos meus filhos, né, gostasse dele primeiro. E Deus, na sua bondade, fez isso por nós, né?
E isso aconteceu. Então tudo aquilo que eu fui pedindo para Deus em oração, com muita calma, com muita certeza naquilo que era importante para nós, né? Deus foi abençoando, né? Até o anel, né, que ele me deu, que eu falei, eu queria que fosse um anel, vai confirmar se for com uma pedra. Ele me levou essa aliança, né? Ele foi me pedir namoro com essa aliança, que é a aliança do nosso casamento. E ela tem uma pedra. Foi pedido o namoro, já intuito do noivado, tá, gente? Para economizar. Eu fiz tudo junto. Foi 6 meses assim intenso. Namoro, noivado, casamento e traga a mudança para Bonifácio e encaixa todo mundo aqui na nossa casa. Isso. Ele né, no nosso casamento teve uma música que tem tudo a ver com o nosso relacionamento, né, da Bruna Carla. E eu falo que ele é a minha tempestade de amor, porque ele veio como uma tempestade na minha vida, né? Não foi como uma maralinha, nem como uma brisa, não. Ele veio como uma tempestade, mas uma tempestade de amor. Então, a opção do amor e de Deus, ela faz toda a diferença no seu casamento. Ela faz toda a diferença nas diferenças que vocês vão ter. Tem as diferenças biológicas, tem as diferenças econômicas. O meu relacionamento com o Everaldo é de total divisão. Nós dividimos verdadeiramente tudo. Não tem o dinheiro do Everaldo, o dinheiro da Dalva. Nós trabalhamos, nós pegamos as nossas economias, nós pagamos conta, e aqui vem conta. É o que eu falo. E o que sobrar para nós, né? É o que eu sempre digo. Se paga os dois juntos não devem. Se fica devendo é os dois juntos. Não é nem a Dalva nem o Everaldo. E sim os dois juntos. E uma coisa que nos marcou muito, que a gente fala que tudo que é Deus que nos colocou na nossa vida, foi que até a frase do nosso convite de casamento, eu nem perguntei para ela. Eu mesmo fiz, que é aquela que é a passagem. Você será osso dos meus ossos, carne de minha carne. E quando eu mandei o convite para ela ver se ela aprovava, ela disse que tinha pedido para Deus que se um dia ela casasse, tivesse essa frase no casamento, o versículo no convite. Então, para vocês verem como Deus age sem a gente saber. Ele nos une, mas você tem que se entregar a Ele. Não é dizer, ai Deus, me dá a mulher mais linda, que Ele vai te dar, não. Você tem que ter convicção e se entregar a vida a Ele. Então nós te convidamos, né? Tenha essa convicção, tenha fé, deseje, tome a decisão de amar essa pessoa que está do seu lado. Tome essa decisão de você também perder. Eu quero falar um pouquinho novamente, vou voltar lá naquele monumento, naquelas 2 estátuas. Na hora que aquelas estátuas elas se unem, elas são feitas de camadas. E cada camada tem um espaço. E aquele espaço é preenchido pela outra estátua. E é assim que é a vida do casal. Os seus espaços vai ser preenchido pela vida do seu esposo. Os seus espaços vai ser preenchido pela vida da sua esposa, do seu companheiro, da sua companheira. Se permita ser preenchido. E na hora que vocês estiverem juntos, tem aquele momento que ela está totalmente uma só carne, né? Uma só estátua. E é assim que você vai ser. E vai ter também um momento que elas vão se desunir naquele momento. E ali, uma estátua vai levar muito da outra. Então, na hora que eu estiver magoando o Everaldo, eu estou me magoando, porque eu já faço parte dele. As vezes que eu for egoísta, pensando somente em mim, deixando os desejos dele de lado, os planos dele de lado, eu estou me boicotando, porque eu faço parte da vida dele. E da mesma forma, né, meu bem? Isso. Um casamento é constituído em liberdade. Se você não tiver liberdade de falar para sua esposa o que você pensa, o que você tem em planos, para que ela compartilhe com você, você está totalmente errado num casamento. Por que que a minha vida mudou com o meu compartilhamento? Eu não tenho medo de falar para a Dalva o que eu penso, eu não tenho medo de dizer para ela o que aconteceu, para a gente poder estar resolvendo. Isso sim é uma diferença que você tem que ter no seu relacionamento. Não adianta você ficar guardando tudo e não expressar para quem você ama o que te magoou. Então você tem que falar tanto a parte financeira, parte sexual, parte de vida, parte de amigo. Seja aquele amigo, aquele amor, aquela confiança da tua esposa para você. Porque nada é melhor do que sua esposa para que está compartilhando com os mesmos pensamentos seus.
Isso mesmo, gente. Então a gente te convida. Se você não faz isso, vamos mudar? Vamos tentar? Vamos praticar isso? Esse é o convite que a gente está fazendo para você. Deus fez esse convite, nós aceitamos e tem sido muito abençoador. Né? Nós conseguimos ver os nossos filhos se formar, nós conseguimos, né, mesmo nesse momento de pandemia, estarmos juntos. Né? Nós temos tantos casais se separando em tão pouco tempo, porque não tiveram a decisão, né, de amar o outro, de pôr Deus principalmente no meio, e o terceiro, se diminuir um pouco, dividir um pouco, abrir espaço para o outro. Abre espaço para o seu esposo, abre espaço para a sua esposa, né? Deixe o egoísmo de lado, pense, se coloque no lugar do outro, né? Divida o tempo, que ele também possa ter aquilo que te lhe agrada. E vocês veem o Everaldo, né? Ele fala alto, muitas vezes a gente até brinca, né? Como você aguenta? Ele parece ser assim uma pessoa brava, mas na hora que nós vamos conversar, ele é um companheiro que me escuta. Então ele gasta tempo me escutando. Então ele me escuta, ele me entende. Se ele não concorda, ele dá um tempo, vou pensar, e depois nós voltamos e não fica nenhum assunto sem resolver. Né? Eu falo assim para ele, eu já tenho 50 anos, então me permito, né, sem mimimi. Então nós temos um casamento sem muita firula, sem muita... Nós somos muito sinceros, somos objetivos e sinceros. Seja sincero no seu relacionamento. Tudo é tão leve quando você possa dizer para o seu esposo, olha, isso me magoou, isso não faz bem para mim. Ele vai poder olhar para você, ele vai querer modificar isso na sua vida. Porque é tão bom ele poder olhar para você e confiar e saber, nossa, ela me falou que isso não é bom, não é, meu bem? E um casamento, irmãos, constitui-se na... Eu falo que um casamento, como eu já disse, que é uma engrenagem, onde os dois giram pelo mesmo lado para chegar no mesmo objetivo. Porque se um tem um objetivo e o outro não tem um objetivo, a engrenagem nunca vai dar certo. E a peça fundamental em um casamento chama-se doação. O que é uma doação num casamento? Não é você catar toda a tua fortuna e dar para tua mulher e tá tudo certo. Não. A doação, mesmo você não gostando daquilo, e a sua esposa gosta. Então o que acontece? Eu amo assistir voleibol. A Dalva detesta. Mas ela perde horas comigo assistindo. Mesma coisa sou eu. Eu não gosto de filme. Ela pede para me assistir, mesmo não querendo, eu vou, porque faz ela feliz. Então isso é uma doação. Não é você pegar e dar tudo para uma mulher, mas na verdade o que ela mais quer é estar junto, é o carinho, é a discussão, é a brincadeira, é estar junto o casal. Isso é uma doação. Quando você se doa para o seu casal de coração, não por obrigação, seu casamento flui maravilhoso. Por isso que não há diferença. Se você se doar, agora se for para doar, para cobrar, então não doa. Chega e fala, eu não vou e acabou. Mas quando você começar a se doar para sua esposa, seu casamento fica alinhadinho. Se permita. Se você quer que seu cônjuge mude, comece em você, comece em mim. Né? A mudança vai começar nele quando eu mudar. Né? Eu permiti que ele mude. Interrompendo a tela, deixa eu falar uma mudança. No começo do nosso casamento, os primeiros meses, tanto eu quanto meus filhos, nós quase matamos a Dalva. Aí você vai falar, por quê? A Dalva tinha o costume de comer arroz, uma carne e uma salada. Então cada um vinha e pegava um pedacinho. Nós era um boi por semana. E quem chegasse primeiro comigo, se não sobrar para o outro, amém. Ela foi introduzindo, foi fazendo. No final da história, os meus filhos gostavam tanto que eles falavam, Dalva, tem 2 bifes, tá faltando alguém? Tá, o Vitor. Então beleza. Então eles falavam. Então devagarzinho, a gente foi assim, eu detestava legumes. Hoje eu como legumes como se fosse uma carne. Graças a que ela foi introduzindo. Eu fui aceitando. Porque senão, era totalmente diferente. Era a água e o óleo. Mas ela foi devagarzinho, purificando, ensinando, e a gente orando. Eu comecei a entender ela, fomos orando para a mudança dos meus filhos, que não conheciam o lado dela, e nem o lado que era a vida. Hoje, graças a Deus, a gente tem um afinamento total. Isso. Abre o seu coração. Né?
nesse momento, nós estamos mostrando para vocês um casamento que para muitas pessoas, né, vem de um divórcio e eu era viúva, né, de uma viuvez. Mas nós nos permitimos também a nos perdoar, né? Deus é um Deus misericordioso, né? Aí falamos, poxa, mas o Senhor não se agrada da separação. Não, mas Ele permitiu pela dureza do coração, né? Da dureza dos nossos corações, que não permite certas coisas. Nós não permitimos coisas, mas Ele nos perdoa se nosso coração está cheio, né, de querer mudar. Ele conhece a sua vida. Então, se você está saindo de um relacionamento e vocês estão entrando num outro relacionamento, peça perdão a Deus, peça perdão para a vida, né? Eu pedi perdão, né? Ele me pediu perdão porque assim, ele está trazendo um pouco de outra vida. Nós temos filhos, então Deus vai se compadecer do seu coração. Então peça perdão, mas viva com intensidade, viva com amor, decida-se por Deus, decida-se pelo amor e se doe. Dê um espaço para que o seu cônjuge possa completar a sua vida, né? Esse é o nosso desejo, é o nosso convite. E outra coisa, irmãos, um casamento, nós não temos um casamento perfeito. Nós temos, às vezes, algumas divergências, mas a gente procura alinhar as divergências para resolver o relacionamento. Não é ela pensa, eu penso. E outra coisa, até hoje, não é feio o homem virar para a mulher e falar perdão por eu ter te falado aquelas palavras. Nós, como homem, às vezes temos um coração duro e achar que somos os poderosos. Não, pelo contrário, sem a nossa esposa, nós não somos nada. Então, o perdão dentro do relacionamento é tudo na vida. Os filhos veem que você está perdoando a sua esposa, a mãe deles, ou o pai deles, eles aprendem o que é o amor entre um casamento. Porque nós temos que ser exemplo para os nossos filhos. Porque já pensou se a gente briga, os nossos filhos casam, você vai chegar lá e falar para ele assim, ó, para de brigar com a mulher. Fala, mas você briga com a minha mãe? Então temos que ter isso. E principalmente, quando você leva Deus no seu casamento, Ele é a base de tudo. Ele te ensina. Aqui em casa é assim, a Dalva é dura e eu sou molengo. Eu choro, ela dá risada. Então, a gente se distinguiu isso. Ela falou, olha, faça, se eu não gostar, eu vou te falar, a gente muda. E vice-versa. Até cozinha, até lavar, passar. Não é feio o homem lavar, não é feio o homem cozinhar, não é feio nada. Às vezes a gente tem aquele negócio que, uma mulher tem que fazer tudo. Não, pelo contrário. Marido e mulher, quando se unem, é para os dois fazerem as mesmas coisas, para os dois se preocuparem com as mesmas coisas e para os dois fazerem as mesmas coisas junto. Então pense nisso, homens. Tira aquela casca que você é o machão, que ninguém é machão num casamento. Os dois têm o mesmo direito e os dois são mesmo iguais. Se você quer ser a nossa engrenagem, aquela que gira certinho, faça o que a sua esposa te pede, porque ela vai te fazer o que você pede. Com bastante amor. Sim. Então, esse é o nosso convite, tá? Eu sei, às vezes, o seu casamento aparenta estar muito perfeito, né? Mas alguma coisa ele precisa ser mudado. Aí que é o perigo. Eu tá continuo sendo diferente do Everaldo. Muito. O Everaldo continua sendo Muito. diferente de mim. Mas nós nos permitimos Nos aceitar corrigimos. as diferenças. Amar ele inteiro, com as diferenças, com as dificuldades, com os defeitos. Essa foi a minha decisão. E a decisão dele foi a mesma. Por isso que somos diferentes. Principalmente quando eu mando ela pagar a conta, ela larga a conta aqui e vai lá no banco. Chega lá e fala, esqueci em casa, o que eu faço? Mas eu volto e pago. Aí ela volta e paga. Então Tá é pago, isso. então deixa tá pago. Então isso são as diferenças que nós temos. Então que Deus abençoe a sua vida, né? A gente falou um pouquinho de nós queríamos que essa live fosse mais leve, né? Nós falamos um pouco da nossa vida, nós estamos dando para você o testemunho real, que é o que nós vivemos. Nós estamos em tempos muito difíceis, né? Então, tenha um casamento que funcione, tenha um relacionamento que funcione, aceitando um ao outro, né? Faça do seu casamento, quando vocês fecharem a porta, perfeito, né? As dificuldades vão vir, né? As tribulações também, mas que você esteja fortalecido em Deus, que você esteja fortalecido no seu relacionamento, para que você permaneça em pé, né? Você pode balançar, mas você permaneça em pé. E sempre convida Deus. Fala, Senhor, venha morar aqui na minha casa, venha viver comigo, venha dormir com nós.
Quando você se permite que Deus entre na sua casa, na sua vida, no seu relacionamento, você vai ver que dificuldades são leves. Tem dificuldade no relacionamento, principalmente quando tem um financeiro, você tem que prestar muito bem atenção, entregar sua vida a Deus e participar a sua esposa ou seu esposo. Mas quando você pede para que Deus viva com vocês, é o que a gente sempre fala, quando vai dormir, você pede para que Deus durma com você. Seu relacionamento, até seus sonhos são maravilhosos. Isso. Resolva os seus problemas antes de dormir, né? Não durma bravo, nem triste com o outro, não. Resolve isso. Vocês acordarem num dia novo, numa vida nova. Bom? É o que a gente deseja para você. Eu gostaria de orar com vocês, se você se permitir. Coloque a mão no seu coração, né? Vamos deixar Deus agir na sua vida. Eu não sei o que você precisa ser mudado, ou se precisa ser mudado alguma coisa, mas que o Senhor faça parte da sua vida. Deseje, peça para Ele, Ele vai ter prazer de entrar na sua vida, no seu relacionamento. Amém? Então vamos orar juntos? Eu te convido. Querido Deus, nós te agradecemos por esse tempo tão abençoado, um tempo gostoso, que possamos dividir um pouco da nossa vida com muitas pessoas queridas. Eu não sei o que esse irmão, essa irmã está passando. Eu não sei a dificuldade que está nesse lar. Mas o Senhor é um Deus que conhece todas as coisas. Entra nesse coração, entre nesse lar, tire tudo aquilo que não é seu, Senhor. Que a tua paz, o teu bálsamo, Senhor, o teu amor seja repleto sobre a vida desses queridos que abriram a oportunidade de estarmos falando de Ti. Modifica, Senhor, o que precisa, aquilo que já está bom, fortifica, fortaleça, abençoe os filhos, abençoe a família, Senhor. Se tem alguém adoecido agora, com a tua cura, entra, Senhor, com a tua cura. Faça o natural, mas o Senhor tem poder de fazer o sobrenatural. Esse é o Deus que faz parte da minha família e é o Deus que vai fazer parte da família daquele que aceitar-te. Nós te glorificamos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Te esperamos na próxima segunda-feira com o nosso pastor Edu Nogueira, Papo de Casal. Um abraço, fiquem com Deus. Quarta-feira, Noite da Esperança. Caminho da Fé. Caminho da Fé. Segundo capítulo de 1 Tessalonicenses. Vamos estar estudando o segundo capítulo de 1 Tessalonicenses. No domingo, de novo, nós estamos com 2 cultos, às 9 da manhã e às 18 horas. Tá? Esperamos você com uma palavra abençoada e fala do amor de Deus no seu casamento, na sua vida, na sua família. Tá? Deus te abençoe. Irmãos, a gente queria deixar falado para todos vocês, a nossa igreja, e até os demais que estão nos assistindo, se tiverem algum problema, alguma coisa, pode nos procurar, sigilo total, porque nós somos casais responsáveis, podemos falar alguma coisa, mas só peço uma coisa para vocês: nos procure, estamos aqui para isso, porque vocês precisarem, estamos aqui. Vocês podem nos ligar, falar pessoalmente, vir até a nossa casa, estamos aqui para ajudar vocês. Só não esquece uma coisa: coloque Deus na vida de vocês, só Ele vai nos resolver. Amém. Amém? Procure.